Eu sou a babaca por rir quando minha madrasta estava chorando porque meu pai a traiu? Faz pouco tempo que minha madrasta descobriu que meu pai a traiu um monte durante o relacionamento. Ele teve 2 filhos com outras mulheres desde que eles se casaram, e eles têm 4 filhos juntos que são todos muito novos. Teve um monte de lágrimas nas primeiras semanas e desde então, as lágrimas diminuíram, mas as brigas ficaram mais intensas. Aí ela convidou as irmãs dela uns dias atrás. Elas estavam conversando sobre isso e ela ficava me pedindo para me juntar a elas, mas eu a ignorei. Aí ela começou a chorar sobre como se sentia humilhada e desrespeitada e como não conseguia acreditar que ele era capaz de fazer isso com alguém que ele ama. Eu ri alto o suficiente para minha madrasta e suas irmãs ouvirem e elas começaram a exigir que eu entrasse e desse uma olhada nela e visse como seria fácil rir então. Uma das irmãs dela realmente se aproximou de mim e me disse que eu deveria estar ajudando minha madrasta agora, não rindo. Eu disse a ela que não ia ajudar alguém de quem eu nunca gostei ou me importei. Enquanto uma das irmãs dela estava comigo, as outras estavam a tranquilizando, dizendo que ia ficar tudo bem e coisas do tipo. Mas ela estava ficando mais chateada com a falta de respeito e como o amor deles deveria ser perfeito e o amor mais especial de todos os tempos. Então, a irmã dela me arrastou para a sala em que elas estavam porque eu estava meio que rindo de novo. Ela me perguntou como eu podia rir da dor da minha madrasta daquele jeito. Eu disse a elas porque eu não me importava se ela estava com dor e achei que ela era uma vaca burra de qualquer maneira. Elas caíram em cima de mim por ser cruel e por desrespeitar a única mãe que eu conheci daquele jeito. Eu disse a elas para calarem a boca e que era exatamente por isso que eu não sentia nenhuma simpatia por ela. Eu disse a elas que tive uma mãe por 5 anos e assim que ela morreu, meu pai saiu e a substituiu e elas tentaram de tudo para me fazer substituí-la também. Eu disse que ele não se importa com as mulheres com quem ele se casa e que ele desrespeitou minha mãe muito antes de desrespeitar minha madrasta. Ela me disse que isso não era justo e que é diferente. Eu perguntei a ela como ela gostaria de morrer e deixar seus filhos muito pequenos sem ela, e meses depois, eles estão sendo informados de que uma mãe melhor está chegando. Ela me disse que minha mãe tinha sido uma mãe muito ruim também e que minha mãe não era perfeita de forma alguma, e eu perguntei a ela se ela achava que era. E ela alguma vez pensou que ele era apenas um aproveitador e que ele não queria me criar, então ele falou mal da minha mãe para ela. Então eu disse a ela que eu poderia ter sido uma menininha quando ela entrou na minha vida, mas que eu sempre a desprezaria por falar constantemente como se ela fosse melhor que minha mãe de verdade. E eu disse que toda a conversa dela ao longo dos anos sobre o amor dele ser especial e o amor verdadeiro era tudo balela, assim como era quando meus pais eram casados. Nesse ponto, elas começaram a se juntar contra mim de novo e minha madrasta começou a chorar de novo, então eu saí. Mas eu estava sorrindo e todas elas estavam muito irritadas comigo porque disseram que eu estava basicamente rindo dela de novo e que isso é muito cruel. As coisas que eu disse a ela, eu mantenho. Até a família extensa do meu pai disse que minha mãe não era quem meu pai pintava que ela era. E para um pai tão bom com uma esposa morta que não fez nada além de me negligenciar, ele não sabia de porra nenhuma. Ele disse à minha madrasta quando eles se conheceram que eu estava na 2ª série. Eu tinha 5 anos. Ele também disse a ela que eu não tinha alergias quando eu tenho alergias. Ele não conseguia dizer o nome da minha professora, do meu alergista ou do medicamento que eu tomava para ajudar com alguns sintomas que eu tinha às vezes por causa das minhas alergias. Mas talvez rir dela tenha me tornado cruel. É por isso que estou perguntando, eu sou a babaca?